Meus amores, vamos dar início à nossa aula de História, falando sobre a Guerra de Canudos. Na aula anterior, a gente comentou um pouco sobre a queda do Império, né, do Segundo Império, e também parte do período republicano, dos coronéis, votos de cabresto e tudo mais. E aí vamos agora dar início ainda, né, falando do período republicano, né, do início dele, da Guerra de Canudos. O que foi a Guerra de Canudos? Não foi guerra de canudos de plástico daqueles que a gente toma refrigerante não, tá? Então vamos aqui ficar atento na história e conhecer um pouco mais sobre guerra de canudos. A implantação do regime republicano pouco alterou as condições da miséria e de miséria que o Brasil vivia naquela época, né? Em que vivia a maior parte da população do campo daquela época. Naquela época, os grandes proprietários rurais exploravam a mão de obra dos camponeses pobres, os quais não tinham nenhuma garantia de direito, ou seja, eles não tinham, na realidade eles não tinham nada, não tinham direito e se sujeitavam a trabalharem de camponês, né, nas plantações por mixaria, às vezes só pela dormida e pelo alimento, para você ter ideia como era complicado. Na Bahia, por exemplo, essa situação acabou dando origem a um grande conflito que ficou conhecido como Guerra de Canudos. Canudos era uma comunidade formada por camponeses pobres que surgiram, né, um líder chamado Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro, né, ele era um líder religioso, né, bastante afamado, como o pessoal diz, ou seja, tinha uma fama, já era conhecido na região, né, e ele implantou, ele deu início a essa comunidade chamada de Canudos. Essa comunidade era uma comunidade onde as pessoas vinham morar, né, era uma comunidade como se fosse coletiva, né? Uma cooperativa coletiva. Eles trabalhavam todo mundo junto em prol de um bem comum. Ou seja, todo mundo trabalhava e o que arrecadava era repartido entre eles para a alimentação e também para a própria venda, para que eles pudessem também ter alguma coisa, né? Então, o que aconteceu? Todo mundo, os camponeses em si, das fazendas, estavam saindo, né? Ou seja, os camponeses estavam saindo das fazendas, indo para Canudos. E aí essas demandas, né, de saída de camponeses preocupou muito quem? Preocupou muito aos coronéis, aos fazendeiros, porque poderia faltar mão de obra para o trabalho que eles exerciam, né? Então, desde 1893, os moradores dessa comunidade trabalhavam coletivamente e dividiam entre as famílias o produto cultivado, aquilo que eu falei para vocês. Dividiam para o alimento e também para a venda, né? Era tudo forma de cooperativa, ou seja, eles não eram obrigados a exercerem mais aquele trabalho escravo que exerciam, né, para os coronéis. Entendeu? E isso preocupou porque muitas demandas de camponeses estavam indo para Canudos. A cooperação mútua lá de Canudos e o modo de vida mais igualitário entre eles atraíam para Canudos muitos camponeses que deixavam de trabalhar nas fazendas para viver nesse povoado, com medo de que comunidades como essa se multiplicassem por todo o território. Os grandes fazendeiros passaram a exigir do próprio governo que acabasse com Canudos, destruíssem Canudos, com medo de que isso crescesse, né, e os camponeses tivessem mais autonomia e, claro, faltasse mão de obra para eles trabalharem nos seus campos, nas suas fazendas. Diante disso, tropas republicanas foram enviadas para a região. Os moradores resistiram aos ataques e assim os conflitos se iniciaram. Após meses de combate entre eles e as Forças Armadas Republicanas, em 1897, o exército republicano conseguiu destruir Canudos, massacrando a maior parte da sua população, destruindo todo o território que compreendia o território de Canudos, né? Dizem, né, que foi uma verdadeira chacina, né? Mortes e tudo mais, destruindo o sonho de vida de muitos camponeses nordestinos que viviam lá naquele lugar. Saindo da comunidade de Canudos, vamos para os ex-escravos também no período da República. O que aconteceu com esses ex-escravos, né? Também não foi uma situação boa que estava acontecendo com eles, né? Vamos entender melhor como isso aconteceu.
Nos primeiros anos da República, mesmo com a abolição do regime escravista, os ex-escravos e seus descendentes continuaram vivendo em condições precárias, ou seja, ruins, péssimas, e sem ter assegurados os seus direitos básicos, né? Direitos básicos que eu falo, pelo menos a moradia e a alimentação, que eles não tinham, até hoje ainda não temos, né? Nenhuma política pública foi adotada para integrá-los na sociedade, ou seja, tipo, vamos lá, libertei meus escravos. Os escravos estão libertos, mas para onde eles vão? Se eles não têm casa, o que eles vão fazer se não têm emprego? O que eles vão comer se eles não têm também onde trabalhar e ganhar dinheiro para isso? Ou seja, liberar os escravos, vai, né? E aí, meu amigo, foi aquela questão. Os escravos sofreram muito com isso, pois ficaram com a mão na frente e outra atrás, saindo das fazendas sem ter para onde ir. Muitos deles continuaram trabalhando no próprio campo, no próprio lugar, em troca do salário baixo e muitas vezes, gente, em troca até da moradia e da alimentação. Só para vocês terem uma ideia, né? Em troca da moradia e da alimentação, muitos resolveram permanecer nas mesmas fazendas. Outros foram para a cidade em busca de novas oportunidades de trabalho. No entanto, para alguns ex-escravos era difícil conseguir um emprego, principalmente por causa do preconceito que existia naquela época. E aqui, que até hoje, né, em algumas pessoas de pensamento pequeno e de mente medíocre, ainda existe no meio da nossa sociedade atualmente pessoas preconceituosas, né? Bom, era difícil conseguir um emprego, como eu disse para vocês, né? O preconceito gritava alto naquele tempo. Assim, para garantir sua sobrevivência, eles acabavam realizando trabalhos informais como carregadores e vendedores ambulantes. Para manter sua dignidade, muitos ex-escravos formaram redes de solidariedade. Nessas redes, eles procuravam ajudar uns aos outros, num modo de cooperativa, uns ajudando os outros. Os mais afortunados, aquelas pessoas que tiveram mais sorte, ajudavam aqueles que estavam com maiores necessidades, tá? Uns aos outros no dia a dia. Muitas vezes chegando, né, a arrecadar até dinheiro para suprir algumas necessidades básicas, como comprar alimentos e vestimentas para os próprios escravos. Tá? Por meio da cooperação entre as pessoas é possível, tá, pessoal? Isso aqui é vivendo valores, tá? Isso aqui é muito importante. É tipo aquela vaquinha que o pessoal faz solidária, né, para ajudar isso, fazer aquilo, né, ajudar numa campanha, numa cirurgia de alguém, alguma coisa assim. Por meio da cooperação, né, entre as pessoas é possível superar diversas dificuldades do dia a dia. A solidariedade entre os ex-escravos no Brasil foi fundamental para que eles pudessem sobreviver e, além disso, enfrentar o preconceito que sofriam naquela época e que até hoje ainda está enraizado, né, em algumas pessoas, como eu falei para vocês, infelizmente. Aqui, na atualidade, nós estamos vendo um grupo afrodescendente, né, de afrodescendentes continuam se organizando para lutar pela valorização de sua cultura e contra o preconceito racial. O grupo Batuque Reciclado, né? Batuque Reciclado, por exemplo, produz instrumentos musicais de materiais recicláveis, como nós estamos vendo aí, certo? De tambores, né? Esse grupo ele está tentando o quê? Valorizar, inserir e resgatar toda uma tradição de sua cultura, né? Da cultura afrodescendente, da cultura africana, certo? E claro, inserir ela na sociedade para fazer parte, né, de todo aquele contexto social que nós temos no nosso dia a dia, né? Para não esquecer e não deixar no esquecimento, né, essa cultura lindíssima que eles tentam permanecer viva, lutam para permanecer viva. Capoeira. Capoeira também é outra manifestação cultural, né, que nós temos dos nossos afrodescendentes. Vamos conhecer um pouco mais sobre a capoeira e o que é capoeira. Você conhece outro tipo de patrimônio que a gente vai estudar? Já que a gente vai estudar sobre esse negócio de patrimônio, né? Que a Unesco, né, graças a Deus, ela abraçou essa causa, né, da cultura afrodescendente em algumas partes dela. Você conhece capoeira? A capoeira é uma arte baseada em antigas tradições africanas que mistura luta, dança e música. Acredita-se que ela tenha sido criada no Brasil por africanos e afrodescendentes de escravos durante o período colonial. Diversas fontes históricas revelam que a
a prática, né, da capoeira era comum entre os escravos nesse período, principalmente na cidade, né, nas cidades como Salvador, Rio de Janeiro, principalmente nessas duas. Outras também tiveram, claro, mas nessas duas a ascensão era bem maior. Porém, em alguns momentos da história do Brasil, no período republicano principalmente, as pessoas que praticavam essa forma de arte foram reprimidas. Na Primeira República, a capoeira chegou até a ser proibida por lei. Quem fosse pego praticando poderia ficar preso por vários meses. Ao longo do século XX, muitas pessoas se mobilizaram para combater o preconceito contra a capoeira. Aos poucos, esse preconceito foi diminuindo e a capoeira passou a ser cada vez mais praticada, não só naquelas regiões onde tinha mais excedências de escravos, mas e sim em todo o Brasil. Aqui no Ceará, em Fortaleza, por exemplo, nós temos vários grupos de capoeira, né? É uma prática, né? Uma dança, a pessoa se diverte, é um exercício, né? A pessoa brinca, toca, dança e é como também se fosse uma forma de luta também, né, que os escravos utilizavam para se defender naquela época. Em 2014, a capoeira foi declarada Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade pela Unesco. Olha aí que coisa legal. Unesco, para quem não sabe o que é a Organização das Nações Unidas, né? Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Tem como objetivo assegurar a paz por meio da cooperação intelectual e também entre as nações, né? Essa é a função da Unesco. Então, quando a Unesco ela abraça essa causa de algum outro conteúdo, por exemplo, aqui da capoeira, por exemplo, né? Se torna uma coisa oficial e que não pode ser acabada, proibida nem destruída. Que legal, né? Então vamos lá. Esse tipo de patrimônio engloba tradições culturais transmitidas entre diferentes gerações, como saberes, técnicas, crenças e celebrações. O reconhecimento da Unesco foi um marco importantíssimo para a valorização e divulgação de uma das mais importantes expressões culturais afrodescendentes, que seria, ou afro-brasileira, que seria a capoeira, né? Ela pegou assim uma grande importância depois, né, no caso aqui, que ela foi declarada pela Unesco um patrimônio, né, cultural e imaterial, né? Valorizou bastante mesmo, né? Valorizou bastante, né? Essa prática da capoeira no Brasil inteiro. Não só no Brasil, né? A capoeira está tão divulgada, pessoal, que as pessoas fazem excursões de capoeira, né? Fazem apresentações de capoeira na Europa, em outras partes da América, em vários outros lugares. A capoeira está sendo muito divulgada, entendeu? E muito praticada, né? Por exemplo, no UFC, né? Que é aquela organização, né, de lutas, tem muitos praticantes ali da capoeira, não só do jiu-jitsu, né, e também do Muay Thai, né, do Classroom, mas também tem muitos praticantes da capoeira também, né, divulgando, principalmente brasileiros, né, que focam mais isso aí, né, não só o boxe e não o jiu-jitsu, mas também a capoeira em si, né. Então com essa imagem que a gente está vendo, com essas imagens que nós estamos vendo aqui, que a gente vai se despedir da aula de hoje de História, né, que a gente acabou de falar, priorizando e valorizando, claro, e muito feliz por a Unesco ter tomado de conta, né, ter declarado a capoeira como patrimônio cultural e imaterial, porque isso valoriza bastante a cultura afro-brasileira. Um abraço para todos, até a próxima aula.